Olá, seja bem-vindo ao nosso treinamento completo de meditação, aqui no nosso mapa mental, módulo 20, um módulo por semana, então semana 20, atividade 2, aula 38, experiência do feijão. Essas aqui, você viu aqui no mapa mental, atividades para reforçar o poder interior e ampliar a confiança. Então, agora, essas aulas, elas não são teóricas, elas são mais aulas práticas. Como que funcionam essas aulas práticas? A gente vai fazer uma experiência, um acompanhamento ali, e aí, durante essa aula, a gente explica como que isso funciona, onde queremos chegar, quais os resultados que queremos obter, e a partir disso aí você faz a experiência. É muito legal que você compartilhe. Mesmo que não dê certo, não tem importância. Às vezes a gente começa a fazer um trabalho e quer que tudo funcione, que tudo dê certo. E não é assim. A vida ele tem a evolução não é linear, já falamos isso um punhado de vezes, mas quando você compartilha o que der certo e o que der errado, isso estimula você mesmo que der errado, ok? Então vamos trabalhar com a experiência do feijão, vamos trabalhar por que queremos que faça e por que é importante você fazer. Como fazer? A experiência do feijão é assim. Você pega um número igual de dois copos, pode ser um copo de plástico ou um copo de vidro, coloca no fundo um volume igual, idêntico de algodão, e aí um número igual de feijões, tanto num lado quanto no outro. Quer dizer, você coloca, por exemplo, se você colocar 5 feijões num copo, você coloca 5 feijões no outro. Aí você coloca num lugar em que esses dois conteúdos recebam a mesma quantidade de luminosidade. E aí, num deles, você vai todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, chegar lá e conversar com esses feijões dizendo assim, você emana uma energia positiva para os feijões, só aquele, o mesmo, e diz cresça. Cresça, se desenvolva, e uma energia muito positiva, uma energia de amor, uma energia de carinho. Qual que é a ideia? Você precisa manter as condições todas as outras iguais. Porque se você colocar, por exemplo, mais sol num do que no outro, o sol pode interferir. Se você colocar mais água num ou no outro, pode interferir. Então você vai deixar a água a mesma quantidade. O ideal é que você deixe os feijões úmidos, né? Coloque os algodões ali para que eles fiquem bem úmidos. Úmidos, mas não encharcados. Mas eles bem úmidos, porque o feijão vai brotar com a umidade. Então você deixa aqueles algodões bem úmidos. E aí, o que nós queremos? Quando você direciona essa energia positiva, cresça, cresça, e coloca intensidade, e coloca amor, e coloca a intenção de que aquilo se desenvolva, o comum, o que nós queremos é que aqueles feijões que você direciona a sua energia, eles vão crescer muito mais que os outros feijões. Claro que aí há algumas condições. Primeira, se você, essa experiência dos feijões eu falei um pouco numa aula anterior, se você ficar com dó dos outros feijões, por que esses vão crescer e esses não? Se você ficar com dó, você interfere na experiência. Se você ficar com dó, você inconscientemente, veja como a coisa funciona, inconscientemente você vai direcionar a mesma quantidade de energia para os outros feijões. Se você achar injusto, veja os nossos valores humanos interferindo. Se você achar injusto que alguns feijões tenham uma quantidade de energia, de positividade, e os outros não, você vai interferir na experiência e não dará certo. Por isso, aqueles feijões que você não vai, você vai abandonar, você tem que abandoná-los completamente, sem dó, sem piedade, sem achar que eles estão injustiçados. É uma experiência. Então você coloca a sua intenção que aquele número de feijões que você quer que cresça, que eles cresçam mais, que eles se desenvolvam, que eles se tornem positivos, que eles se desenvolvam com toda a potencialidade que eles podem se desenvolver. Então, como fazer a experiência é isso. Observe
Se você começar a ter sentimentos em relação aos outros feijões, eu coloquei aqui dois: dó, piedade, injustiça. Se você tiver qualquer sentimento dessa natureza, anote. Anote, porque isso é muito relevante. Eu gostaria muito que você fizesse essa experiência e que mandasse o resultado para mim. Muito, mas muito, porque estamos aqui para nos ajudar. Esse treinamento, se você não utilizar todas as ferramentas que nós oferecemos para você, ele não será tão produtivo. E uma das ferramentas importantes é esse feedback. Quais os resultados esperados? Nós esperamos que aqueles feijões que você direciona a sua energia, eles cresçam muito mais que os outros. E aí você vai acompanhar isso. Quando perceber, né, as sementes brotam, aí elas vão crescer. Quando elas crescem numa determinada quantidade, que você vai perceber nitidamente a diferença, aí você encerra a experiência. Se você sentir outras emoções em relação àqueles feijões, isso pode bloquear a experiência. Mas aí você me avisa. Ok? Não se preocupe se você fizer a primeira experiência e não der certo. Tudo que a gente faz no treinamento de meditação integrada, por isso treinamento, porque a gente precisa treinar. Às vezes a gente não consegue canalizar a nossa energia de uma hora para outra. Precisa de tempo, precisa de treino. E nesse tempo e nesse treino é normal que a gente tenha alguns fracassos. Faz parte. E aí você insiste de maneira consciente, de maneira inteligente, de maneira positiva. Posso interferir no mundo externo, posso interferir no mundo interno. Qual que é um dos resultados que a gente quer através dessa experiência? Porque uma coisa que impede muito as pessoas crescerem na meditação, na expansão da consciência e no desenvolvimento do poder interno é que as pessoas não acreditam, um grande número não acredita, lá no fundo, ela não acredita que ela seja capaz. O número de pessoas que acreditam em si mesmo a ponto de desenvolver todas as potencialidades humanas, é muito pequeno. Talvez você já tenha isso desenvolvido, ou talvez não. Quando você perceber que você direciona a sua energia e aqueles feijões crescem mais que os outros, você chega à seguinte conclusão: se eu posso interferir no mundo externo, ou seja, se a minha energia faz com que alguns feijões cresçam mais que outros, só do direcionar, só a minha intenção, só a minha conexão com esses feijões, só eu querer que eles cresçam, só desejar, sentimento positivo, emoção positiva, eu posso fazer isso internamente. E aí entra uma coisa muito engraçada. É muito mais fácil a gente interferir no mundo externo que no mundo interno. Quando eu começo a interferir no mundo externo, dessa maneira, quer dizer, você fez essa experiência e aí você começa a pensar, toda vez que você se refere, se você tem plantinhas em casa, se você tem animais em casa, da maneira como você os trata, você estimula algo a acontecer. Por um lado, isso serve para o lado positivo, para o lado negativo, tanto faz. Claro que a gente quer treinar para o lado positivo. Quando eu começo a interferir no mundo externo e tenho consciência disso, isso me dá um empoderamento. Mas não significa que eu vou conseguir interferir no mundo interno. No mundo interno é um passo a mais, é um passo seguinte que a gente tem que fazer o treino. Mas ter a percepção que eu posso interferir no mundo externo já é algo muito grande e começa a você de fato ter consciência que você pode desenvolver o seu poder interno. Porque é mais fácil interferir no mundo externo, mais fácil curar os outros do que a si mesmo. Então nós falamos um pouco disso e vamos continuar. No mundo externo, quando eu faço para os outros, é na média muito mais fácil. Então é comum que pessoas que têm o poder da cura, por exemplo, eles possam curar mais facilmente o outro do que curar a si mesmo. E isso serve para todas as condições, porque nós temos umas barreiras internas muito relevantes. Uma primeira barreira é a autoestima, que nós já conversamos. Outra barreira são os nossos medos, que nós já conversamos. Outra barreira muito relevante é o meu sentimento de merecimento. Se eu acho como os feijões prosperam, aqueles que você manda energia,
Se eu acho que eu não mereço prosperar financeiramente, por exemplo, eu mentalizo, eu direciono a sua energia, mas lá no fundo eu não mereço. Eu sinto que não mereço, então não vai funcionar. Se você tiver dúvidas, veja de novo a aula de mentalização, aquela aula que a gente faz, a diferença entre meditação e mentalização. Um dos elementos para que a mentalização funcione é o sentimento de merecimento. Por isso que se você tiver dó, se você achar que é uma injustiça com aqueles feijões que você não direciona energia, é muito normal, é muito comum que inconscientemente você direcione energia para aqueles outros feijões. E aí eles cresçam na mesma proporção ou a diferença não fica tão grande. Eles cresçam menos, mas não tão menos. Por isso que ver o que acontece com os feijões dá uma indicativa o que está internamente. Para que eu trabalhe internamente, para que eu desenvolva o meu poder interno, para curar, para uma vida financeira próspera, para uma vida afetiva próspera, para amizades construtivas, para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento intelectual, tudo isso para que os meus projetos tenham sucesso, eu preciso sentir que eu mereço. E aí, se eu não merecer, eu vou boicotar. Por isso que é muito mais difícil eu fazer internamente do que externamente. Porque quando eu faço externamente, se eu mando energia para curar alguém, já está implícito dentro de mim que aquela pessoa merece. É engraçado isso, né? Às vezes eu acho que o outro merece, mas eu acho que eu não mereço. Por isso é que é muito mais fácil interferir no mundo externo que no mundo interno. Desenvolver confiança, mentalizar. Uma das razões, outras, é que a gente precisa desenvolver confiança. A mentalização, eu preciso acreditar que eu posso, eu preciso acreditar que eu tenho o poder. Então, quando eu não fiz nada concreto ali que me demonstre esse poder, eu digo para mim, eu posso. Lá dentro, eu tenho um poder extraordinário dentro de mim. Quando eu começo a fazer a mentalização, internamente eu digo, será que eu posso mesmo? Não, não acredito. Ah, tem aquela pessoa que consegue, mas ela é ela. Quem sou eu? E aí você se boicota. Quando eu faço uma experiência como essa, eu digo, eu posso, olha ali, olha o resultado. Um resultado visual, um resultado concreto. Aqueles feijões cresceram mais que esses outros. Olha, eu posso. Por isso, essa experiência do feijão tem a função de desenvolver confiança em você, de você sentir que realmente você pode. Se criei um tumor, posso extingui-lo. Veja bem, se você criou um tumor, um câncer, por exemplo, você pode extinguir. Se você criou uma doença interna, outra doença, por exemplo, uma doença autoimune, você pode extinguir. Você criou. Você pode extinguir. Claro que eu criei a partir de uma estrutura interna que já está montada. Mas essa estrutura interna que não me beneficia, eu preciso quebrar essa estrutura interna. Eu preciso modificar, colocar novos mindsets positivos. Aqueles mindset que me levou a criar um tumor, eu preciso substituir por um mindset que faz eu destruir aquele tumor. Então, tudo que não está funcionando internamente, se você fez, se você criou, você pode destruir, você pode modificar. Claro, nós fizemos uma aula que é uma aula de meditação, que o tema é autocura, em que você mentaliza para que a sua saúde seja plena e que você cure o que não está funcionando. E tivemos uma outra aula de meditação de saúde plena. Então, a limpeza do emocional é justamente criar mindset, que se eu estou doente, eu curo, então eu crio um mindset de acreditar que eu posso me curar. E aí, quando vier a doença, se vier, eu trabalho para curar a doença muito rapidamente. Se o meu mindset anterior de manter a saúde plena não funcionou, eu já tenho um mindset forte de que eu posso curar. E o mindset de saúde plena é esse mindset anterior, para que eu coloque esse mindset que internamente, sem eu perceber,
O que funciona? O sentimento, a sensação de saúde plena. Claro que para que esse mindset funcione, eu tenho que treinar, eu tenho que fazer essa aula muitas vezes. Se eu já tenho esse mindset dentro de mim, mesmo que ele não seja pleno, mas ele já é forte, ele já é intenso, eu não preciso mentalizar muito. Mas se esse mindset não está tão bom, eu preciso reforçar. Eu posso. E aí, se criei um tumor, eu posso tirar. Se eu criei uma lesão, eu posso, uma ferida, eu posso tirar. Se eu criei se a minha imunidade eu derrubei, eu posso mudar todas as doenças que o indivíduo agride a si mesmo, que por alguma razão o seu corpo começa a se agredir, todas essas doenças, doenças autoimunes, doenças autodegenerativas, todas essas doenças em que o organismo se volta contra si mesmo, todas essas você criou em alguma proporção e você pode modificar. Claro que precisa treinamento. Às vezes, se eu crio, por exemplo, se eu tenho um tumor agressivo, às vezes não dá tempo de criar um novo mindset. Por isso que a gente tem que fazer antes. Não dá para esperar que essas coisas aconteçam para a gente fazer esses mindsets. E você vê a importância de você fazer aquelas aulas de meditação que reforçam essa limpeza no emocional e que mantém você saudável. Você reparou? Porque às vezes, quando eu adoeço, não dá mais tempo. Conexão com o propósito. Por que deveria ficar bom? O que tenho a fazer? Essa conexão com o propósito é importante porque uma das razões. Por que eu preciso ter saúde? Vamos supor que a sua saúde não seja boa. Vamos supor que você tem algumas coisas ali que você joga contra você. Mas por que eu deveria estar bom? Por que eu mereceria estar bom? A aula do propósito é uma das aulas pilares. Porque se eu tenho um propósito, e ao exercer o meu propósito de vida, eu melhoro a humanidade, eu melhoro o ambiente que eu convivo, eu melhoro o meu entorno, então eu sou um ser humano que faz a diferença no meu entorno. Se eu faço a diferença no meu entorno, eu mereço estar saudável. Essa questão do merecimento está muito, muito conectada, nós já falamos isso, do quão bem você faz para os outros, de que diferença você faz para os outros. Os outros não são seres humanos, nós já falamos, planeta, meio ambiente, etc. Por isso, você ter um propósito de vida realmente relevante e você caminhar em direção ao propósito de vida e você ter ações que levar em direção ao propósito de vida, você melhora o seu entorno, isso gera dentro de você uma circunstância que diz: eu mereço ficar bem, eu mereço estar bem, eu mereço uma boa saúde, porque eu preciso da boa saúde para continuar na direção do meu propósito e continuar a melhorar o meu entorno. Percebe? Por isso, a aula de propósito é relevante, por isso você precisa estar conectado com o propósito e por isso você precisa fazer coisas que melhoram o seu entorno, não só para você, não só para a sua família, mas para o seu entorno de maneira geral. Combinar os avanços da medicina com o poder interno. Então, uma das coisas muito relevantes que você precisa saber, às vezes a pessoa desenvolve um poder interno e aí tem alguma doença e ela esquece o auxílio da medicina. Às vezes é importante. Eu não desprezo. Agora, nesse momento que eu falo, eu estou me recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, né? Deu uma hérnia lá, fui lá, fiz uma cirurgia tão simples, a minha recuperação foi espetacular. Não voltei ao médico, eu estou nesse momento, quarta, quinta, sexta, 9 dias que eu fiz a cirurgia. Estou bem, estou gravando, estou aqui em pé gravando essa aula. A recuperação está extraordinária, porque primeiro eu fiz todo um processo de preparação para que o corpo estivesse bala. Fui lá, os médicos fizeram o procedimento, deu tudo certo. Mandei luz para os médicos para iluminar a cabeça deles. Aí comecei o processo de recuperação, mentalização, energia, tô bala. Zero. Por isso, você combinar não precisa correr riscos desnecessários. Se você tem alguma coisa, utilize o avanço da medicina para facilitar a cura, mas não fique só com a medicina. Acelere o processo com mentalizações. Claro, se você fez
o treinamento anterior, de construir esses mindsets de que você merece, construir mindsets de que sua estima é boa, construir um mindset de que você pode fazer, como essa experiência do feijão que você fez, como essas aulas de meditação que eu falei para você fazer e repetir muitas vezes. Claro que se você fizer isso, quando você precisar, que é o meu caso, agora eu precisei, foi fácil, deu tudo certo. Mas é preciso esse treinamento anterior. Muitas pessoas cometem esse erro. Elas só buscam efetivamente a solução quando a coisa acontece, mas aí você não tem treino. Aí não vai funcionar. Se você não trabalhou, vamos supor, você tem a sua autoestima baixa, o seu sentimento de merecimento é baixo. Você sente lá no fundo que você não merece uma saúde boa, ou que você merece ficar com uma dor persistente, consistente ali. Aí foi lá, os médicos avaliaram aquela dor, teoricamente não tem nada que justifique, mas você continua com a dor. Então você criou um mindset que você merece aquela dor. Claro que isso é tudo inconsciente, porque conscientemente você não quer aquela dor. Aí se você não fez o trabalho, você, na hora que precisa, não vai funcionar. Você precisa ter o treino antes. Qual a fé que alimenta a sua confiança? Isso é muito relevante. Qual a fé que movimenta a sua confiança? Então é preciso você conectar ao propósito e suas crenças. Se eu acredito, vamos supor, se eu acredito em Deus, então, quando eu faço essas mentalizações, por exemplo, vou fazer a mentalização para o feijão crescer. Como é que eu faria? Uma boa maneira. Eu faço a conexão com o absoluto, com esse Deus que eu acredito, recebo a energia e repasso para o feijão. Para eu ser um representante da luz, ok? Mas se eu não acredito em Deus, mas eu acredito na energia da natureza, eu acredito que o ser humano pode canalizar a energia lá do vácuo quântico. Então, o futuro é aberto, e quanto mais energia eu colocar numa determinada direção, maior a chance da onda colapsar nessa direção. Essa é a minha crença na física quântica. E aí, tá bom, qual a chance da onda colapsar e aqueles feijões que eu mentalizo que eles cresçam mais, que eles de fato cresçam mais? É quanto mais energia. Então eu me conecto com a natureza, com o vácuo quântico, que é ali que sai toda a energia que movimenta o universo, a energia do vácuo, recebo aquela energia, entro em conexão com aquela energia e direciono para os feijões. Se eu tenho uma doença que eu quero curar, ou se eu estou me recuperando de uma cirurgia, como é o meu caso nesse momento, eu faço a mesma coisa. Eu não trabalho só com a minha energia, eu trabalho com aquela energia do universo. Qual a minha crença? Então eu entro em conexão com o absoluto. Esse absoluto eu posso chamar de Deus, eu posso chamar de vácuo quântico, né? Aí dependendo se eu acredito em Deus, se eu não acredito, ou posso chamar de Gaia, ou se eu acredito que haja civilizações extraterrestres avançadas e que elas nos ajudam, então eu me conecto com aquela energia, recebo e aí direciono para a região que precisa melhorar. No meu caso, a hernia inguinal. Eu direciono para que os pontos cicatrizem rapidamente, para que tudo aconteça normal, para que o organismo trabalhe de uma forma positiva e resolva isso rapidamente. Mas conexão com o absoluto, conexão com aquilo que você acredita. Se você acredita em Deus, tem que se conectar e sentir que você de fato recebe essa energia. Sentir. Mais importante que intelectual é sentir. Se você não sentir, é mais difícil, só intelectual. Mas é um treinamento. Por isso é treinamento completo de meditação. Porque para que possamos avançar, para que possamos construir novos mindsets que são positivos, para que possamos expandir a consciência, para que possamos melhorar o poder de nos curar, ou de manter a nossa saúde, ou de acelerar o processo de cura ou de recuperação, nós precisamos de treino. Treinamento completo de meditação, precisamos treinar. E quando o melhor treino é quando eu treino bem, quando eu estou bem. Aí eu treino quando estou bem,
construo um mindset que me interessa, por exemplo, o mindset de que eu posso me curar, um mindset que eu posso manter a saúde plena, e aí quando eu preciso daquele mindset, ele já está pronto. Eu só aciono, em conexão com as energias. Porque o que adianta você acreditar em Deus, por exemplo, se você não estiver conectado com Ele? Se você não sente a presença dEle ou da energia dEle aqui e agora? Essa crença só intelectual é uma crença vazia. Por isso que, esses tempos, tem uma pessoa que é muito religiosa e teve um problema, e aquilo desbancou, ela desmoronou. Aí eu conversando com a filha dela, disse, olha, a religiosidade dela é muito intelectual. Apenas intelectual. Ela acredita que um Deus existe, que Ele é provedor e tudo, mas na hora de sentir ela não sente. Então surgiu uma circunstância ali, entrou em desespero. Já falamos sobre isso, mas aqui estou a repetir. Então, para que a mentalização funcione bem, faça conexão com o absoluto. Receba aquela energia, sinta a energia dentro de você e aí canalize para onde você quer canalizar. Compartilhe a experiência para animar os demais. Então, deu certo a sua experiência, compartilhe com todo mundo. Não deu certo, compartilhe só comigo, para a gente ver o que aconteceu, quero ver os sentimentos que você teve, né, em relação aos outros feijões, a gente vai conversar, você e eu por WhatsApp ou por e-mail. Por WhatsApp facilita muito, né, a resposta é muito mais rápida por WhatsApp, nós vamos conversar. Deu certo, compartilhe com os outros. Aí, como você não conhece as outras pessoas desse grupo, passa para mim que eu vou passar para os outros. Olha essa experiência. Se você quiser que eu coloque o nome, dizer que foi você, me autorize. Senão eu coloco só o primeiro nome, por exemplo, Carlos. Tem tantos Carlos no mundo aí, né? Você manda para mim e eu repasso dizendo só o primeiro nome. Se você quer que coloque o nome completo, me passe me autorizando, já pode colocar o meu nome completo e eu repasso para as outras pessoas. A gente precisa ser inspiração, a gente precisa mostrar que é possível. Se eu conseguir, você também pode. Ok? E ao fazer isso, você se torna inspiração, você ajuda os outros. Quanto mais eu ajudar os outros, mais a minha autoestima cresce, mais o meu sentimento de merecimento cresce, mais as minhas coisas dão certo. Combinado? Não se aborrecer se não der certo, faz parte. Já falamos disso. Muito da sua evolução depende de como você trata os seus fracassos. Se deu um fracasso ali, um pequeno fracasso, e você se desespera e você se chateia, isso dificulta muito a sua evolução. Então não se aborreça. Deu errado, vamos conversar para que a gente possa solucionar isso, ver o que acontece. Porque quando dá errado, a gente tem muito aprendizado. Por que deu errado? Será que eu nunca analisei direito? Será que os meus pensamentos interferiram? Será que o meu coração me boicotou? E aí a gente tem muito aprendizado, porque nessas experiências, quando dá errado, a gente vê o que dá errado, corrige, porque daí você aplica esse aprendizado para refazer a experiência, mas não só para refazer a experiência, para construir outras coisas como as mentalizações mais relevantes, construir os novos mindsets de maneira altamente positiva. Combinado? Então faça essa experiência e eu ficaria muito feliz que você compartilhasse. Ok? Essa aula é isso. E agora, veja que se eu quero, eu tenho trabalho. As coisas não surgem do nada, eu tenho que treinar. Treinamento completo da meditação. Eu preciso treinar. Faça essa experiência, mande o resultado. E aí anote tudo o que aconteceu, os seus sentimentos em relação aos feijões, aos outros, tudo que se passa, para que aí com isso a gente possa aprender e dar passos mais expressivos. Combinado? Então até nosso próximo encontro.